Vamos dar início então aos nossos estudos dessa semana do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Muitos são chamados, poucos escolhidos, muito se pedirá àquele que muito recebeu, que é o tópico 10. Essa semana veio uma ideia persistente na minha cabeça. E talvez até para me servir de consolo, que eu sou muito ansioso com o grupo, de um modo que a gente possa, de fato, promover, instituir uma fraternidade, que a gente possa se sentir acolhido, que a gente possa dividir, encontrar aqui espaço para a gente compartilhar com as pessoas que aqui convivem as nossas dificuldades, nossos problemas, e que a gente assim se auxilie, se ampare, se motive, né, se estimule, porque a vida é muito mais do que um instante de prece, a vida é muito mais do que um impulso de uma caridade específica que se faz. E a gente precisa ter esse horizonte de que a casa espírita seja de fato um lugar de acolhimento. Também o estudo da psicanálise me chamou muita atenção do quanto nós precisamos complementar o trabalho feito na casa espírita com as terapias. Porque muito daquilo que nos incomoda, muito daquilo que nos prende à materialidade, está nas nossas emoções, está na nossa psique, está no nosso corpo astral. Né? Vamos lembrar das hierarquias corpóreas, a gente tem o corpo físico, o mais denso, o mais pesado, a gente tem o duplo etérico, que é a reprodução, o espelhamento no astral, e ele se desintegra junto com a morte física, e depois a gente tem aquilo que é o corpo emocional, ou também chamado de corpo astral, tem vários nomes, mas seria o campo emocional, o campo das nossas emoções, e depois o campo mental, o corpo mental inferior, e acima disso a gente tem 3 níveis mais sutis, mais espirituais. Então, aquilo que Kardec chama de perispírito está entre esse corpo astral ou emocional e o corpo mental. Né? E aquilo que Kardec chama de espírito está nos 3 níveis acima, que no nosso caso aqui o hindu chama de os corpos de amor, sabedoria e vontade. Mas, dependendo da linha doutrinária, tem outros nomes. Né? Muito bem. Então, o que acontece? Isso estava muito na minha cabeça e eu fico pensando o seguinte: como que a gente trabalha mais essas emoções? Porque nós somos muito frágeis emocionalmente, nós somos muito carentes, nós somos muito aprisionados à nossa trajetória física que espelha as nossas encarnações passadas daquilo que a gente ainda carrega como vulnerabilidade. Né? Os nossos eventos de infância, de adolescência e depois na fase adulta, eles apenas reproduzem, digamos assim, as tendências que a gente tem ou as fragilidades que a gente traz das encarnações passadas. A gente sabe da lei de causa e efeito, então uma infância traumática, ela espelha a causalidade de vidas anteriores. Ah, mas isso é uma punição? Não, não é uma punição. Isso é uma pedagogia, em que nós mesmos pedimos para passar por isso, para que a gente possa ter empatia, ou seja, se colocar na posição da vítima, porque já que nós fomos algozes durante muitas e muitas encarnações e acentuamos esses traços graves de impor aos outros problemas, dificuldades, dores, tormentas e assim por diante. Então, talvez nessa época, né, assim, com o nascimento da psicologia ali no século XIX e o aperfeiçoamento dessa psicologia e da psicanálise ao longo do século XX, eu acho que isso traz para nós a preocupação de que esse é um momento central de nós lidarmos com o nosso corpo astral, de nós lidarmos com essa questão psíquica que tanto nos causa desequilíbrios. Eu diria que, assim, em síntese, há 3 grandes questões, 3 grandes estruturas que nos dirigem e que nós precisamos organizar. Né? De um lado,
a necessidade de controle, da gente ter tudo meticulosamente organizado, de que as coisas de fato deem certo e que tenham disciplina, né? E aqui eu vou dizer que são normalmente as pessoas que têm mais interesse econômico ou estão mais ligadas ao trabalho, à carreira, as questões materiais é que se preocupam com isso. Eu nem vou dar os nomes da psicanálise, da psicologia para isso, só para vocês entenderem, né? Mas guarda essa palavra controle, processo, necessidades de receber reconhecimento, recompensa, né? Então, é mais ou menos esse primeiro grupo. O segundo grupo é aquele que faz um deslocamento das próprias vontades nas vontades do outro. Então, ele quase não consegue enxergar o outro, senão como uma espécie de utilidade. E aí ele produz um foco de somatizações intensas, de vitimização muito grande. Então são muitas doenças, são muitas dores, são muitos problemas, tudo acontece comigo, tudo desmorona dentro de mim, tudo que eu faço está errado, parece que ninguém gosta de mim, eu faço tudo para agradar os outros, né? Se a gente pegar no Evangelho, essa é a síndrome da Marta, irmã de Maria. Jesus está chegando com os apóstolos e ela está lá na cozinha, fazendo os quitutes, cozinhando, limpando a sala, organizando as coisas, e a Maria larga tudo, vai lá, se abraça a Jesus, né, quer ficar com ele, fica ali do seu lado e tal. E ela brava com a Marta, vai lá tirar satisfação com Jesus. Ó, você não está vendo que ela está aí de preguiça? Em vez de me ajudar, ele diz assim, olha, ela escolheu o lugar certo, você que está aí preocupada com as coisas que são secundárias. Né? Então essa questão, às vezes, assim, de querer se valorizar por intermédio de um outro que olhe para a gente, mas que nunca se satisfaz, né? Então é um projeto muito inacabado nesse sentido de dar insatisfação, né? Então os relacionamentos não acontecem, por quê? Porque tudo está lá longe, né? Tudo está assim, nunca há um preenchimento na questão, né? E aí há um terceiro grupo que hoje está muito mais intenso, mais aparente, que é o grupo das pessoas que têm muito medo, né? Também relacionado às trajetórias da infância, das vidas passadas, mas que traz inúmeras fobias, né? E a gente, quando olha para a sociedade, as questões de ansiedade, que estão atentas demais ao futuro e não conseguem lidar com o presente, ou, no caso da depressão, que estão atentas demais ao passado, carregando as pedras, os pesos dos acontecimentos, sem conseguir se desvencilhar, sem conseguir ficar leve, viver também o presente, né? E todas as síndromes relacionadas a isso, a síndrome de pânico, né? O grande desespero, a grande insegurança, a crise, as tormentas todas que nos aprisionam, né? Que qualquer coisa que se propõe parece ser uma grande ameaça. Principalmente as mudanças, as incertezas e assim por diante, como se a vida pudesse ser prevista de uma forma determinística, né? Assim, tudo é imponderável, tudo é imprevisível, e é isso que é o bom da experiência corpórea. Então, essas são as três condições principais. Há outras também relacionadas, principalmente quando há um desequilíbrio maior psíquico. Mas, dentro desse contexto, nós temos uma tarefa gigante que a Joana de Ângeles, junto com a falange dos grandes pensadores, médicos psíquicos, médicos da alma, vão revolucionar as próximas décadas, né? Vão reencarnar pelo mundo, Joana no Brasil, outros espalhados em outros países, exatamente para encontrar o tratamento das doenças e dos transtornos, ligar a medicina ao tratamento psíquico, ligar a espiritualidade a esse tratamento psíquico e com isso dar um salto, vamos dizer assim, na ciência e também na nossa forma de fazer essas abordagens. Então, quando uma pessoa tem uma enorme dificuldade de perdoar, ela traz com isso um problema que não está no corpo físico.
ele pode até se somatizar, né? Ele pode virar um rancor, uma mágoa, se transformar num tumor, num cálculo, né? Numa compressão cardíaca, né? Uma pessoa deprimida, ela pode envolver o seu pulmão numa condição densa, pode atrair, de fato, doenças também, pontos críticos, ela, pode trazer infecções, inflamações frequentes, né? Toda essa região nasal, né? Sinusite, tudo isso, muito relacionado à tristeza, por exemplo, né? Então, é isso que daqui para frente a medicina vai observar, as clínicas terapêuticas também terão que olhar para que cada vez mais seja menos necessário a medicação de dependência, então aquela medicação que a gente toma para sempre, que se diz assim, não, se eu não parar de tomar isso, eu vou sentir dor, eu vou ficar doente, né? Como é o caso da diabetes, né? Então, assim, não consigo mais produzir insulina, né? Mas a gente já começa dizendo isso. E eu vejo muitas pessoas que saem dos consultórios praticamente felizes, né, quando recebem um diagnóstico. É quase isso. É uma sensação de alívio misturada a um quê de felicidade, que diz assim, agora encontrei a culpa. A culpa não sou eu, a culpa é da bendita da doença que o médico lá disse que eu tenho. Então, esse monte de sintomas aqui é aquela doença lá. Por isso também que a gente vê hoje uma imensidão de diagnósticos do espectro autista e da TDAH, por exemplo, né? Porque parece que isso vira uma muleta, porque a gente não precisa mudar mais. Quando você sabe que você está doente, porque alguém disse para você que você tem uma doença, né? E essa doença domina você não precisa mudar mais, né? Você só toma um remédio. E aí todos os nossos aparatos de justificativas, eles estão protegidos. Eles dizem assim, não, mas eu sou uma pessoa com deficiências, com necessidades especiais, que determinam e que limitam a minha vida e, portanto, eu tenho direito a viver com esse sofrimento e com essa dor. Claro que isso não é normal, claro que isso não é o esperado no processo de reforma íntima, já que nós estamos falando de espiritualidade, né? Divaldo, eu vi hoje o vídeo, não sei se foi de hoje ou ontem, ele soltou um vídeo narrando a recuperação dele aos 96, se não me falha a memória, onde ele teve novamente um câncer, né, muito grave na bexiga. Joana disse para ele que ele ia desencarnar, mas que ele recebeu uma nova moratória. E ele narra todo o processo dele de questionar esse tumor, questionar o processo desse tumor, a chance que ele tinha no tratamento com os médicos, de com coragem se submeter à quimioterapia, à radioterapia, às cirurgias que ele teve que fazer, depois a solidão do tratamento, né? Ele ficou afônico também por conta disso, isso afetou a voz dele, foi inúmeras infecções, e ele está aí, voltando, né? Ainda em convalescente, mas voltando. Então, isso mostra que as doenças não podem nos definir. Não são as doenças que nos definem, não são os transtornos. E nós temos que tomar cuidado com esses diagnósticos quando eles passam a ser determinísticos, quando eles passam a ser muletas na nossa vida, né? A doença é apenas uma prova ou um canal de limpeza do nosso perispírito, onde é uma esponja que puxa as energias negativas para que a gente aqui no plano físico transforme esses sentimentos envolvidos nessa energia. Principalmente aqueles que a gente reconhece facilmente, que são sentimentos desse medo, da mágoa, do rancor, da raiva, né? A gente vive um momento de muita fúria na humanidade, as pessoas estão com o pavio muito curto, muita indiferença, um momento de muita indiferença, né? É impressionante como as pessoas quase não se preocupam com os outros. É um movimento individualista no mundo que está justificado, está normalizado, né? Como se fosse bom ser indiferente, né? Inclusive nos processos de carreira profissional, a indiferença é incentivada. Dizer assim, olha, você não pode ficar se preocupando com os outros, você tem que mandar embora alguém da tua equipe, né? Que esse negócio de inclusão social, não, meritocracia aqui é resultado.
ou o cara faz ou ele está fora, né? Por que você vai contratar gente mais velha? Contrata um garoto de 20 anos, que ele custa 1/3 do preço e ele vai produzir mais ou menos a mesma coisa, você treina ele, ele tem mais gás e ele vai fazer melhor. Então, os critérios éticos vão modificando, vai se construindo uma moralidade disfarçada, falseada em coisas corretas, mas que no fundo são de interesses, de vantagens, né? O Alzheimer é uma dessas condições psíquicas que vão deteriorando a mente, né? Porque a pessoa vai se voltando tanto para dentro dela própria e tanto se cercando. O egoísmo é uma das razões, né, próprias disso, né? Então, mas não é só isso. A demência e outras circunstâncias que agravam muito, principalmente o período que a gente está mais idoso, né? Isso afeta demais, mas tem a ver também com o comportamento, alimentação, né? Exercícios físicos, tem outras questões. O emocional é muito... Exato, o emocional ele é muito, muito grave, né? Então a gente tem que pensar um pouco nessas coisas, porque nós somos chamados nessa encarnação a desempenhar determinados papéis, nós somos chamados à fraternidade, nós somos chamados a desbravar, digamos assim, coisas que em outras encarnações nós não conseguimos, né? Nós temos o nosso lado de rebeldia, de desequilíbrio social, de querer resolver as coisas à força, de ser do contra, de discordar de tudo, né? Ou então de ser passivos demais na sociedade e achar que a gente não deve ter voz mesmo, que deve se apagar, se esconder, deixa que os outros resolvam o futuro, o destino da nação e assim por diante. Então, esses conflitos todos, eles envolvem as nossas questões emocionais, mas se nós somos chamados e a gente não corre atrás, né? Então, o que eu fiquei pensando essa semana que veio o pai André falando comigo? Que era a seguinte estatística. Jesus cumpriu a sua missão em 3 anos, aproximadamente, né? Ele começa a chamar apóstolos, discípulos, e fazer o seu trabalho público de cura, caridade e principalmente instrução e convívio com as pessoas por volta de 30 anos. E aos 33, ele é julgado, crucificado e desencarna. Não é essa a história que a gente conhece? Então, assim, quantas pessoas tinham ali naquela região? É difícil fazer esse censo, né? Mas a gente sabe o seguinte, comparado com hoje, assim, é infinitamente pequeno, né? É o tamanho do bairro do Grajaú, né? Assim, não dá, era muito pouca gente. Ainda mais que as cidades eram espalhadas. Então, quando a gente fala de Jesus, por exemplo, lá no monte, onde ele fez ali em Cafarnaum as bem-aventuranças, né? Se você tivesse ali, tem pessoas que falam de 500 pessoas a 10 mil pessoas. É difícil, ninguém sabe avaliar, mas imagina que seja entre 500 e 10 mil pessoas. É muita gente para aquela época, né? 10 mil pessoas ali. Tanto que depois, quando ele vai a Decápolis, também é a mesma coisa, porque ele junta Samaria com os judeus, também reúne muita gente. Aí ele tem que multiplicar pães, tem que dar comida, alimento, água, né, para esse povo. Não é assim simples, né? Bom, mas um dado a gente conhece. Esse dado ele foi bastante historiado, tal, ele é bem conhecido, que é o grupo que encontrou Jesus em Jerusalém no domingo de Ramos, naquela semana da Páscoa, né? Esse número é estimado em 1 milhão de pessoas. Então, 1 milhão de pessoas ficou sabendo de Jesus, deduziu que ele deveria ser rei ou Messias e que ele era um profeta, segundo a palavra deles, capaz de fazer milagres. Estou usando as palavras que estão ali nos evangelhos da Bíblia, né? Curar doentes, ressuscitar mortos. Logo, um pouco antes disso tem a ressurreição de Lázaro. Vários eventos ali, vários episódios. Ele não queria essa imagem, mas ele deixa que essa seja a imagem divulgada para que as pessoas tomem conhecimento da Boa Nova. Bom, se ali tem 1 milhão de pessoas e uma parte desse milhão são os seguidores que vieram com eles lá de fora, né? Então vamos dizer que talvez tenha mais 100 mil pessoas, 10% a mais, que tomou conhecimento com Jesus encarnado, né? Que seja, vamos dizer, 1,5 milhão para exagerar aqui, né?
Aí eu pergunto a vocês o seguinte, desse grupo todo, dizer que seja 1 milhão, para arredondar a conta, desse grupo todo, quantas pessoas tinham na cruz, ao lado dele? Que nós conhecemos, 3, né? Maria, que era a mãe, Maria Madalena e o apóstolo João. Estou falando ali no pé da cruz, dando a cara para bater para os romanos e dizer, ó, estou aqui mesmo, se você quiser me condenar, crucificar junto, estou aqui, né? Os apóstolos eram 12, Judas traiu, se arrependeu, se matou. Sobraram 11. João estava ali nos pés da cruz. Sobraram 10 dos apóstolos. Aonde estavam os apóstolos? Pedro, que era a pedra, né? Simão Pedro, a pedra angular, desapareceu e negou Jesus 3 vezes, antes do galo cantar. E os outros todos ficaram na moita, à distância. Se alguém perguntava, ou não é comigo, não conheço, né? 3 anos com Jesus. Além desses 10... tem o que o Evangelho chama de 70 da Galileia. Os 70 da Galileia eram os discípulos permanentes. Onde Jesus ia, os caras estavam lá, largaram família, largaram tudo isso e falaram assim, ó, venda seus bens, dê aos pobres, me segue. Eram esses 70 da Galileia. São inúmeros espíritos maravilhosos que vieram agora, ao longo da história, em missão na Terra, então na espiritualidade, né, auxiliando, etc. São espíritos luminares hoje, mas naquele momento, não estavam ao pé da cruz. Não estavam. Estavam provavelmente no átrio ali do julgamento de Jesus, gritando que deveria ser condenado Barrabás e salvo Jesus, mas na hora da crucificação não tinha ninguém. Então, tem alguma matemática aqui? 3 pessoas contra 1 milhão, quantos zeros tem aí? E se a gente quiser ser menos duro nessa avaliação, tá bom, a crucificação foi um ato difícil mesmo, né? Vamos pensar assim, desse 1 milhão, 1 milhão e meio, quantos foram que, mesmo depois da ressurreição, seguiram e ficaram com Jesus e pregaram o seu evangelho? Os 70 da Galileia, tem alguns textos que falam em 500 da Galileia. 500 pessoas, para ser super otimista, perto de 1 milhão, 1 milhão e meio? Qual é o percentual, gente? Traz isso para hoje, né? Porque eu penso assim, se Jesus, que é Cristo, não conseguiu convencer mais do que 0,00001% daquelas pessoas, quem somos nós? Porque nós somos um desses que deveriam estar no zero e que não, durante 2000 anos não quisemos saber. E ainda hoje negociamos, barganhamos muito com Deus para dizer assim, não, hoje, terça-feira, eu vou, tá? Hoje eu vou. Mas aí acontece alguma coisa de última hora, não vai dar, não. Mas na próxima terça eu vou, né? Isso eu estou falando da reunião, mas pode ser assim, da caridade, pode ser de qualquer coisa, né? 6 horas da tarde, vou fazer a prece. Ih, agora não dá, estou no trânsito. Faço depois, né? A prece é mental, né? Você faz ali, demora 3 minutos, se você quiser, pode demorar 20 minutos. Veja, a gente barganha o tempo inteiro com a espiritualidade. E a gente esquece que o mandamento primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas. Porque nós que somos cristãos, gostamos muito de lembrar do amar ao próximo como a si mesmo, né? Porque esse é mais fácil, embora seja muito difícil, mas ele é mais fácil. Porque aí a gente faz um pouquinho da caridade, a gente fala assim, hoje eu consegui ser super tolerante com fulano. Eu queria esganar, eu queria enforcar, queria botar fogo na casa dela, mas eu perdoei. Então a gente fica feliz, porque fala, hoje deu tudo certo, então eu consegui, né? A gente faz isso no trabalho, a gente faz isso na vizinhança, na família, o que for, né? Então, o que acontece? A gente gosta dessa coisa do amar ao próximo como a si mesmo, principalmente da parte do amar a si mesmo. Essa é a parte que a gente mais gosta, né? Eu gosto muito de amar a mim mesmo, embora a gente não saiba fazer isso muito bem. Mas a gente gosta muito dessa parte. E pode olhar todas as religiões, né? Todo o cristianismo, ele está principalmente baseado no amar ao próximo como a si mesmo. Essa virou a regra de ouro. Fazer ao outro o que eu gostaria que o outro fizesse por mim, né? E não fazer ao outro aquilo que eu não gostaria que fizessem para mim. Então,
Se você pegar em termos de ética, de moral, de evolução teológica, cristã, etc., é disso que todo mundo lembra. Sendo católico ou não, sendo cristão de verdade ou não, mesmo aquele que diz que é ateu, ele é influenciado por esse comportamento. Né? Ele pode até agir diferente, mas ele sabe que isso é o correto. Né? Mas e o primeiro mandamento? O amar a Deus sobre todas as coisas. Bom, aqueles que tentaram compreender na história esse mandamento foram provavelmente os piores. Porque a gente vai ver as cruzadas, as guerras religiosas, católicos contra protestantes, né? Os reis sendo coroados pelos papas, né? E todos os casos de corrupção, de desordem, desequilíbrio, em nome de Deus. Em nome de Deus. Tem exceções? Tem. Algumas até estranhas, como a encarnação de Judas no papel de Joana d'Arc. Não é estranho pensar que ele tivesse uma missão de guerra, né, de matar pessoas, de matar ingleses para restabelecer o reino da França? Deus escreve certo por linhas tortas, né? Assim, eu não sei se foi Deus que determinou isso não, mas eu acho que talvez ele, tendo sido um guerreiro sabido de outras encarnações, de outros orbes, tendo tentado lutar uma guerra justa com Jesus, porque a intenção dele era honesta, era correta, achando que Jesus era o Messias Salvador dos judeus perante os romanos, talvez ele tenha se imposto lutar essa guerra justa em favor de outros grupamentos, de outros povos, preparando assim a vinda da revelação espírita, que é o que nos diz a obra de Leon Denis e outros autores sobre Joana d'Arc. Mas é confuso, né? O nosso estágio é muito primitivo ainda. Então, quando a gente pensa em amar a Deus sobre todas as coisas, é muito distante. Porque eu pergunto a cada um de vocês aqui, o que isso representa na prática, se você ama a Deus acima de qualquer coisa? O que é que muda nas escolhas do cotidiano? Como que você se reorganiza em termos de prioridade, né? E que comportamento é esperado por esse Deus, fonte criadora, para aqueles que o amam? Que amor é esse? Difícil essa pergunta, muito difícil. Várias religiões têm tentado responder isso. Se a gente vai lá para trás, e para o Oriente principalmente, eu acho que eles, e algumas vezes, chegaram bem perto dessa resposta, né? A gente vê práticas do hinduísmo muito relacionadas a essa escolha do amar a Deus. As devoções dos Hare Krishnas, principalmente estou falando mais dos antigos, dos hindus mesmo. Quem leu lá Bhagavad Gita, Mahabharata, as práticas hindus, elas são muito sérias, né? O abandono de toda a materialidade, o dever do Dharma, né, de viver a própria essência, as práticas de você sair para morar em florestas, se vestir com cascas de árvores, comer apenas frutos e aquilo que tiver ao seu alcance, né, que seja um animal, etc., passar por muitas dificuldades, morar nos Himalaias, né, e assim por diante, são procedimentos duros, difíceis, né? Se a gente olha os budistas, que são descendentes, assim, direto dos Devas, né, nessa interpretação, também práticas dificílimas até hoje. Muitos deles como eremitas, morando distantes da sociedade, vivendo de doações, de pobreza. Aí a gente passa para o catolicismo medieval e vê esse lado do monastério muitas vezes desvirtuado, mas em outros casos também muito sérios, né? Quando você pega a história dos fundadores, principalmente, não já da segunda, terceira, quarta, quinta geração, mas os fundadores, né? Então, os Carmelos, né? Os beneditinos, os primeiros franciscanos, você vê ali uma intenção honesta, clara, de desapego, de viver efetivamente como Jesus vivia na percepção deles, né? Então, de uma dureza, de um sofrimento muito intenso. Mais recentemente, a gente teve a chance de assistir aqui o trabalho do Trigueirinho, né? O Trigueirinho foi um grande mestre, trouxe inúmeras revelações, instruções para o grupamento dele, de uma forma universalista, cria uma comunidade em Figueira, e se vocês forem lá visitar Figueira, em Minas Gerais hoje, é uma comunidade de monastério, eles são monges, eles vivem
praticamente como monges católicos, seguindo a tradição universalista, esotérica do Trigueirinho, né? Mas será que é isso? Será que o nosso destino é virar monges? Né? Será que nós temos será que é isso que nos espera? Será que essa é a promessa de abundância que Deus espera de nós? Então veja, nós estamos num grande dilema de sociedade, um grande momento na transição planetária que mostra a nossa ignorância diante do primeiro mandamento. Há algum exemplo mais rico sobre isso, trazido pelo Espiritismo? Sim, tem. A comunidade de Antioquia. Antioquia foi uma das primeiras igrejas. O personagem mais conhecido de lá é Inácio, ficou conhecido como Inácio de Antioquia. Tem narrações sobre ele, tanto ali nos Atos dos Apóstolos, quanto nos livros da tradição católica, patrícia, e principalmente numa obra que foi psicografada pelo Geraldo Lemos Neto, que eu recomendo muito, um dos livros mais bonitos do Espiritismo. Era para Chico psicografar, por conta das outras tarefas do Chico, foi pedido ao Geraldinho que psicografasse. Aquela comunidade de Antioquia e também a comunidade de Éfeso, onde viveu Maria de Nazaré e João Evangelista, dentre outros, eram comunidades que as pessoas viviam com simplicidade, mas de fato conseguiam ser fraternos. Não faltava nada para ninguém, mas também não sobrava, né? Por quê? Porque se tinha mesmo, genuinamente, a preocupação de compartilhar, de dividir, como Jesus fazia. Porque se a gente pensa no exemplo de Jesus, era muito dura aquela vida. Por que ele convida principalmente as pessoas mais humildes? Porque viver do jeito que ele vivia não era fácil. Imagina o que foi para Mateus deixar de viver ricamente como coletor de impostos e ter que andar com uma roupa simples, um alforje simples, né? Usar uma túnica e não aquelas roupas enfeitadas, uma sandália barata, sem armas, sem nada, sem nenhum objeto de valor, e sair, né? Não tinha ônibus, não tinha avião, não tinha navio, não tinha nada ali, era a pé, né? Então você andava cada semana ali 100 quilômetros no barato. Então você passar a ser um transeunte, né? Dormindo aonde dava, muitas vezes ao relento, né? Armando tendas, que era o costume da época. Outras vezes Jesus fazia o contraste de propósito e hospedava todo mundo nas casas dos seus discípulos, seus seguidores, que eram ricos. E aí eles se sentiam muito bem, como José de Arimateia, né? Ficavam ali muito bem, a casa muito farta, muito confortável, talvez Lázaro também, e algumas outras pessoas. Mas seguir Jesus não era algo fácil. Jesus tinha uma capacidade de desprendimento enorme, né? Isso não significa que eles passassem fome, nunca passaram, nem passassem sede ou passassem maiores necessidades. As necessidades que estão narradas no Evangelho são aquelas das tempestades no barco de Pedro, né? Mas aquilo não necessariamente é necessidade, aquilo é uma prova de fé, né? Jesus estava no barco, eles estavam com medo de quê? Né? Jesus estava lá descansando, dormindo de propósito, e eles estão lá desesperados, né? Ou quando eles tentam pescar e não conseguem, Jesus fala, joga de novo a rede, você vai colher, né? Então, essa compreensão da fé, essa dinâmica, é muito mais probatória do que de expiação, do que de sofrimento. Então, naquele convívio com Jesus, havia uma certa abundância, não havia luxo. Não havia uma necessidade de miséria. Nenhum deles foi miserável. E alguns depois até viveram de uma forma mais simples, mais pobre, por escolha pessoal. Como o Francisco de Assis, que escolhe vir muito pobre porque a Europa estava esbanjando demais com a nobreza, esbanjando demais, a diferença social era gritante, a exclusão social era gritante. Então ele tinha que dar o exemplo, ele que era filho de um nobre, de um comerciante que trazia coisas da França, da atual França, né? Tanto que o apelido dele era Francesco, né? De que vem da França, do Francisco é de francês, francesinho, né? Então o pai era rico, e ele abdica disso,
Ele teve cargos, posições durante a cruzada. Não se sabe se ele matou alguém ou não, mas ele lutou na cruzada, né? Então ele viveu aquela vida e abdicou dessa vida porque ele entendeu que ele precisava dar o exemplo da pobreza para mudar a sociedade. A gente ainda hoje lembra dele. Isso é um dos gestos mais importantes. O Papa deu o nome de Francisco em homenagem a isso, né? Então, esse contexto todo da sociedade, dos apóstolos, ele tem um quê dessa simplicidade. Então, esse amar a Deus requer de nós algo que pede a simplicidade. É duro isso, né? E por isso também que a prova dos ricos é muito severa, muito difícil. Porque, às vezes, o trabalho, a condição social, o exercício da atividade requer que você tenha determinados privilégios, né? Como é que você vai trabalhar com moda se você não usar roupas relacionadas à moda que você comercializa? Como é que você vai vender carros se você não tiver ali o carro, né? Então, determinada atividade que você tem, os cargos, as posições, você está sujeito a isso. Mas a gente tem dentro do Espiritismo, os Espíritos comunicantes que trazem no Livro dos Espíritos, aqui no Evangelho e outros, depoimentos de nobreza que deram certo, que cumpriram o esperado. Então, para quem muito recebeu, muito será cobrado, que é o tema daqui que a gente está trazendo, né? Mas eles conseguiram cumprir esse papel. Foram excelentes papas, excelentes nobres, reis, rainhas, né? A gente tem o caso lá de Santa Isabel, Dona Isabel de Portugal, uma mulher, esposa de Dom Luís, que é a veneranda de nosso lar. Era rainha, né? Também ela, em outra encarnação, como rainha, se me falha a memória, da Áustria, também chamava de Isabel, né? Você tem outros casos importantes de pessoas que desempenharam bem o papel, né? São Luís foi imperador na França, né? Você tem exemplos positivos de nobres, de pessoas importantes, que desempenharam excelentes papéis conforme a programação espiritual, né? Dom Pedro II, né, é um desses exemplos também. Então a gente tem essas condições de figuras que, apesar de terem poder, riqueza, exercerem, viverem diante disso, conseguem abdicar, vamos dizer assim, da dependência econômica e do luxo e do poder que isso traz. Quando a gente vê o exemplo do Papa Francisco, agora que ele desencarnou, fica mais claro isso, mais fácil a gente estudar e verificar isso de fato, né? Assim, quantas foram as escolhas deles pelos pobres, pelos excluídos da sociedade, né? Por tentar enfrentar o conselho da Cúria romana, que pretendia focar no desempenho do Banco do Vaticano, né? Dos privilégios, dos grandes eventos, das influências políticas, e ele ali olhando pelos refugiados, né? Pela comunidade LGBT, né? Por esses grupamentos, pelas mulheres. Ele escolheu 40 mulheres, isso é raríssimo, em posições estratégicas, determinantes, influenciadoras dentro do Vaticano. Numa igreja em que é extremamente machista. Então, a gente tem personagens que conseguiram receber muito para cumprir as missões e cumpriram efetivamente. Mas, estatisticamente falando, isso é muito pouco. É muito pouco. E dizem as fofocas espirituais que quando começa a discussão da programação espiritual para a reencarnação, o guia espiritual, né, e ali as pessoas que estão orientando, instruindo aqueles que estão se preparando para retornar à vida física, corpórea, perguntam a eles: como que você se vê na próxima encarnação, né? O que você espera? Quais são os recursos que você espera? A grande maioria pede a pobreza, porque tem medo, sabe que falharam, as pessoas falharam em inúmeras encarnações. Então pede a pobreza. Por isso que a gente vê tanta pobreza no mundo, tanta miséria. Olha, eu quero nascer numa condição miserável, porque eu não suporto. Eu tenho que perder o meu orgulho, eu tenho que perder a minha vaidade, eu tenho que perder o meu egoísmo. Eu não quero poder, pelo amor de Deus, não me deem poder, né? Aí vem aqui para o meio espírita e começa a disputar cargo, hierarquia, né? Vai fazer palestra, e aí você nem vê Jesus ali, só vê o nome, fotografia,
né? Assim, o meio espírita está cheio disso, a gente aqui se assusta, né, do que a gente vê. Mas todas as religiões estão dessa maneira, né? Então as pessoas se apropriam, né, constroem templos enormes, né, estádios praticamente, arenas, e aí a maquininha, né, do Pix rodando ali a solto para arrecadação. Então é muito complicada a prova dessas pessoas, mas elas pedem para a vida miserável, só que aí a força delas e o apego à riqueza é tão grande que rapidamente elas descobrem uma maneira de ganhar dinheiro, e muito dificilmente é uma maneira honesta. Elas acabam se perdendo, se desviando por meios desonestos, né? Porque elas trazem esse conhecimento do comércio, né, da manipulação financeira, né, do estar ali naquela condição de poder. Então é algo que impulsiona, não tem como. Não é apenas um fator educacional. Ela pode nascer... vamos pegar aqui um exemplo positivo em relação a isso. Bezerra de Menezes nasceu no interior do Ceará. Uma família humilde, simples. Ele virou médico e deputado, né, aqui na corte, no Rio de Janeiro, gente. Assim, né? Então, o espírito, quando ele quer subir, ele vai embora. E ele fez isso durante 50 anos, embora ele fosse uma pessoa extremamente generosa, ética, né, cordata e etc., correta, fazendo isso com excelentes motivações, mas ele subiu pensando na carreira dele, nas condições. Por que ele veio para o Rio de Janeiro? Ah, não, acho que talvez o Rio de Janeiro seja uma cidade legal. Não, ele veio para cá porque ele queria morar na corte, ele queria ser médico, ele queria ser reconhecido, era uma das profissões mais importantes daquela época, como ainda é. E depois ele se envolve em política, embora não fosse remunerado, mas que estava ali do lado do poder. Depois vira presidente da FEB, né? Então, assim, o Bezerra, ele já foi tão importante em várias e várias encarnações, desde a época que ele era publicano lá e ganhava dinheiro com os romanos. Ele não tem como não ter uma prova que ele vai ter riqueza, gente. Se você pega o livro da Ivone Amaral Pereira, Nas Voragens do Pecado, ele era um príncipe. Na verdade, ele era um rei. A Ivone não quer dizer isso, que eu acho que ela não quer ofender ele, porque ele é muito humilde. Mas assim, ele tinha um reinado, ele tinha um reinadozinho ali na divisão da Alemanha com a França naquela época. Não, podemos chamar de ducado, o que se quiser, mas era um reinozinho, né? E o Charles era o filho dele, principal, que era o príncipe. E ela era uma princesa. Então, quando o espírito desenvolve isso, não tem como, ele não vai se livrar mais. Ele vai reencarnar e ele vai ter poder. Ele não consegue ficar escondido, né? O Chico já foi faraó, já foi um monte de coisa. Ele estava lá em Pedro Leopoldo, depois vai lá para Uberaba, está lá em cidadezinha. Naquela época, gente, isso era uma cidadezinha pequenininha, no interior de Minas. Não tinha nem trem para ir para cá, né? E ele ficou conhecido no mundo inteiro. Ele criou um universo gigantesco de publicações, ele formou a nação brasileira no contexto de espiritualidade e caridade. Então o espírito, ele traz essa condição. Agora, para quem muito recebe, muito será cobrado. Então a gente precisa pensar nos mecanismos psíquicos que nos prendem a essa engrenagem material. Por que a gente não consegue se livrar disso? Deus em primeiro lugar, mas isso requer simplicidade. Isso tem um pouco do estoicismo, embora fosse materialista lá do início dos romanos, de você pegar o imperador Marco Aurélio, por exemplo, é estoico. Ser capaz do que hoje está se apelidando aí de minimalismo, de você olhar um produto muito caro, porque ele tem uma imagem, um marketing, um valor agregado fictício, né? E não se encantar por isso, ser capaz de tomar decisões práticas sobre a vida, e aí escolher sobre o que fazer com os recursos que se tem, assumir compromissos sérios em relação a esses recursos, né? Com a renda que se pode gerar, com as riquezas que se pode promover, né? Com a informação que se pode disseminar. Amar a Deus sobre todas as coisas é uma palavra relacionada principalmente ao compromisso, ao engajamento. Então, ser espírita não pode ser uma repetição daquele comportamento que a gente exerceu durante 2000 anos em outras religiões. Simplesmente ir lá à missa, praticar os sacramentos e volta para casa, pratica tudo igual. Depois vai lá, confessa, está perdoado, né?
Não pode. A gente precisa ter... A gente está agindo como se fosse aquele jovem rico que procura Jesus e diz, olha, eu já distribuo dinheiro aos pobres, né? Eu faço a beneficência, eu sigo todas as determinações do templo, de Jerusalém, os costumes, eu sou uma pessoa ética, cordata, não envolvo corrupção, etc. Mas eu quero mais. Aí diz assim, tá bom, né? Pega tudo que você tem, doa aos pobres, vem e me segue. Aí ele fala, poxa, mas aí não dá. Eu tenho que cuidar ainda dos meus pais, eu tenho aqui os meus negócios para terminar, né? E aí naquele mesmo dia, ele vai jogar biga, né? E ele morre num acidente. Então assim, Jesus já estava dizendo, olha, tua chance é agora, não é amanhã, depois. Mas a gente barganha, né? A gente barganha isso em séculos. Emmanuel fez isso. Emmanuel tinha, segundo dizem, uma missão de talvez ser um dos grandes discípulos de Jesus, principalmente como filósofo para escrever os evangelhos, narrar, criar a doutrina, tem um papel importante no desempenho ali da formação teológica, né, das estruturas cristãs. E aí, quando ele se depara com Jesus, ele tinha uma questão programada, que era a filha dele com lepra. Então ele pede que Jesus, na verdade ele ordena que Jesus o encontre de noite, escondido, né, no lago. E quando ele chega lá, com aquela pose de senador, Jesus super dócil, compreensivo, sabia o que ele estava passando. Disse, não se preocupa não, sua filha já está curada e tal. E aí Emmanuel se encanta com aquele olhar de Jesus. Leiam a carta de Emmanuel, a descrição do rosto de Jesus, que é maravilhosa, está na internet, né? Emmanuel se encanta com Jesus, está lá também no livro Há 2000 anos, e ele fica muito tentado a seguir Jesus. Mas aí ele se lembra dos compromissos que ele tinha com o Império Romano. E ele, inclusive, tinha ambições de talvez se tornar um César, ou numa posição de maior destaque lá. E aí Jesus então tudo bem, né? Te vejo daqui a 2000 anos, é mais ou menos isso, né? Então assim, a gente fala de pessoas que, veja como é difícil para nós. Muitos são chamados, gente, poucos escolhidos. Muitos são chamados e muitos que desistem, né? Porque fica parecendo, poucos escolhidos, então eu não fui escolhido. Não é isso. A tradução está mal feita. Muitos são chamados e muitos desistem. Somos nós que não queremos. Somos nós que adiamos, somos nós que postergamos, somos nós que colocamos condições. Não, eu faço se tiver isso. Não, mas eu disse que só ia fazer se tivesse aquela condição. Aí Deus não está com você, na sua cabeça, então você não faz. E a gente vai adiando, a gente vai adiando. Então, isso é um convite para dizer o seguinte, não é fácil, ninguém está dizendo que é fácil. Não é gostoso, do ponto de vista material, você viver de forma simples, mas é muito satisfatório, é muito engrandecedor, produz uma paz interior incrível. Quando a gente consegue aprender a ser simples. E a vida provoca isso na gente. Quem sabe da minha história, sabe também que eu vivi muitos altos e baixos, nasci numa vida... Uma família muito pobre, muito humilde, com muitas carências durante toda a minha infância e adolescência, mas nesse ímpeto de querer crescer e tal, eu consegui chegar em posições bastante elevadas, que me deram, graças a Deus, uma condição de poder estudar, preparar, viajar, conhecer o mundo durante muito tempo. Mas tomei tombos, né? Tomei alguns tombos na minha vida. Mas então a gente tem que entender que esses tombos são bons, porque fazem a gente despertar para aquilo que é essencial. E faz também a gente ter clareza das escolhas futuras, porque a gente pode tentar ficar voltando para aquele lugar, né? Mas aí a vida te diz assim, você tem certeza que você quer? Porque para você estar ali, você tem que viver como aquelas pessoas vivem, fazer o que elas fazem. E aí o preço disso é a corrupção, o preço disso é a indiferença, o preço disso é a frieza, né? A falta de empatia. O preço disso é a obstinação pelo cargo, pelo poder, pelo sucesso. É o conviver nesse palavreado, nesse sentido, nesses objetivos que não tem nada de espiritual. Absolutamente nada. Nada de valor espiritual. Eu não estou dizendo que essas pessoas são más, hein? Por favor, não me interpretem mal.
Cada um tem a sua vida, o seu padrão, o seu perfil, o seu momento. Não cabe a mim, de jeito nenhum, julgar ninguém, né? Emmanuel, apesar dessas escolhas ruins, ele foi um excelente senador, foi muito correto. Chamou a atenção ali de Pilatos, quis modificar o julgamento, enfim. Podemos discutir se ele poderia ter feito mais ou menos, mas ele, dentro das suas condições, ele era um cara correto. Mas quem sabe o que ele fez, por exemplo, com a esposa, vai ver que não era tão correto assim, né? Então, por quê? Porque a sociedade determina determinadas condições. Ele, preso à sociedade romana, não podia conviver na cabeça dele com uma mulher que o tivesse traído. Mas ela nunca traiu. Mas não importava, porque na cabeça dele ele achou que ela tinha traído, né? Então, como ele não podia apresentar em público a filha que tinha lepra, então ele escondia a filha, né? Então, você tem determinadas situações que vão fechando a gente, sabe? E aí, por isso que tem aquela passagem que Jesus fala assim, da moral estranha, né? Se teu olho te faz pecar, arranca-o. Isso é uma metáfora, claramente, é uma metáfora. Mas é um pouco disso, sabe? Da gente pensar o seguinte: caramba, se eu não mudar a minha vida aqui, se eu não mudar a minha profissão, se eu não mudar a minha forma de convivência, se eu não mudar o bairro que eu vivo, o carro que eu tenho, né, o meu ciclo de amigos, entre aspas, eu não vou mudar a mim mesmo. Eu preciso me cutucar. Eu preciso ser capaz de mexer nessas coisas que eu estou carregando há milênios de encarnações. Então, é um processo emocional. Isso gera um mergulho profundo. Jung dizia assim, cara, você tem que mergulhar na tua sombra. Vai lá para o Nigredo. É isso, né? Mas mergulha e levanta, como a flor de lótus. Vai lá para a lama e levanta. Acha a luz de novo. Porque se você ficar ali, isso aí não vai adiantar nada. Porque você vai ficar deprimido, você vai ficar doente e vai desencarnar. Ou vai cometer um suicídio. Então você tem que mergulhar nessa condição, nessas perdas, nesses conflitos, nesses dilemas, mas sobreviver a isso. Judas é o exemplo disso. Judas foi o apóstolo que não conseguiu sobreviver às trevas que ele vivia. Mas outros apóstolos, como Pedro, que negou Jesus 3 vezes, ele disse assim, não vou te negar, imagina, nunca vou te negar. E aí, dali, 2 horas depois, ele estava negando Jesus. Você imagina a dor, a depressão desse cara, quando ele fez isso? Quando ele se deu conta? Né? Mas ele saiu daquela sombra, daquele buraco que ele mesmo se enfiou, né? E aí ele nega de novo, porque chega Maria Madalena toda feliz e contente e diz assim, olha, Jesus ressuscitou. Ele falou, imagina se Jesus ia aparecer para uma mulher, mas deve ter pensado, ainda mais uma prostituta, né? E aí de novo ele nega, né? Tomé vai, não, eu só acredito vendo. Cadê? Deixa eu tocar nas feridas. Cada um deles com uma história dessa, cada um deles. Mas eles saíram desse buraco. Eles enfrentaram essa sombra. Paulo enfrentou essa sombra. Paulo era perseguidor e matador de cristãos, gente. E ele vira o apóstolo mais importante da disseminação do evangelho. Leiam Paulo Estevão. Então, é possível fazer esse mergulho na sombra. Mas precisa ter coragem, precisa ter engajamento, precisa ter compromisso. Então, o que eu queria propor aqui, para finalizar, é o seguinte. O que é que a gente espera desse mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas, na nossa vida? E o quanto a gente está comprometido a ceder para viver isso na prática? Porque esse é o primeiro. O amar ao próximo a si mesmo depende desse. A gente nunca vai aprender o amor material, na prática, aqui na convivência, na fraternidade, se a gente não entender o papel de Deus na criação. Porque Deus não é uma pessoa. Deus não é um rito, Deus não é uma denominação, não é homem, não é mulher. Deus é a fonte criadora, a inteligência suprema. Então, como é que a gente convive com essa criação? O mais próximo de Deus que a gente tem é a natureza. E a gente entende aí a vida de Jesus, né? Aquela vida na simplicidade, na natureza. Você queria encontrar Jesus, você ia para onde? Para a natureza. Ele estava no lago, ele estava nas montanhas, ele estava nas estradas, estava no deserto, né? Jesus estava na natureza. Por isso, quando a gente convida para o passeio fraterno, vamos para a floresta, vamos para o jardim botânico, vamos para onde for, é ir ao encontro de Deus, ao encontro do Criador. Porque não pense que Deus está atrás de um templo. Já falei isso aqui algumas vezes. Davi tentou fazer o maior templo do mundo. Ele disse, não quero isso aí. Seu filho até vai fazer, Salomão vai fazer um templo lá. Mas isso aí para mim não é importante, eu não preciso disso aí. Deus não precisa de nada, Jesus não precisa de nada disso, né?
Maria vira para Jesus e diz assim: poxa, meu filho, você já morreu na cruz e agora você está dizendo que vai se distanciar de mim, você não tem tempo para mim, né? Parece alguma coisa recente que a gente faz assim, né? Mãe tentando subornar os filhos: ó, faço tua comidinha, lavo tua roupa, né? Tá aqui o pratinho que você gosta, comprei esse presentinho para você, né? Você não lembra mais de mim, porque agora você tem sua família, você tem seu trabalho, né? Então Maria estava assim com Jesus, negociando, barganhando com ele. E diz assim: minha mãe, você quer me encontrar? Esteja com aqueles que são os mais inferiores e necessitados. Eu vou estar lá com você. E aí ela vai viver durante um tempo com os leprosos, que eram os excluídos, os impuros da sociedade judaica. Né? E ali ela via constantemente Jesus, provavelmente em bilocação, né? Ubiquidade, fazendo a presença lá com ela. A mesma coisa faz Maria Madalena. Então, a gente precisa escolher o que a gente quer. Não é fácil, gente, não é fácil. Olha, e não olhem para mim como exemplo, porque eu estou longe disso também. Eu estou aqui dividindo com vocês a minha dor, a minha luta diária, de olhar para isso e ver o tamanho da dificuldade que é. Mas a gente tem excelentes exemplos na vida apostólica religiosa pelo mundo e dentro do espiritismo, né? Excelentes depoimentos. Então que a gente possa olhar para isso e tentar seguir. E pelo próprio Jesus, porque nessa simplicidade que ele escolheu como vida, não significa passar necessidades, repito. Significa viver principalmente uma abundância interior, né? E diminuir os apegos, as expectativas daquilo que a vida pode trazer e empreender a fraternidade. Né? Focar os nossos objetivos para essa fraternidade. Então, a gente não pode sair daqui vazios. A pergunta é: o que a gente leva quando a gente chega em casa daquilo que a gente escutou, vivenciou e recebeu de vibrações do que aqui está presente? Porque onde 2 ou mais estiverem reunidos em nome de Jesus, ele diz que estará sempre no meio deles. Então, ele está aqui hoje. E o que é que a gente diz para Jesus? Com que olhos a gente vê Jesus e reafirma a nossa devoção de amor como o caminho, a verdade e a vida. Na graça de Deus.